mentira do diabo que você está melhor sozinho. E eu posso te provar pela Bíblia. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Adão estava só, mas não por opção. Ele não pediu para ser criado, nem para ser colocado naquele jardim sozinho. Mas ele tinha comunhão com Deus. Ele andava com Deus, ele conversava com Deus e ele vivia junto de tudo que Deus já tinha criado. Animais de todas as espécies. E mesmo assim, Deus disse que não era bom ele estar sozinho. Isso nos ensina que a comunhão com Deus não elimina a necessidade da comunhão com as pessoas. É como se Deus tivesse criado 3 dimensões para a existência humana: relacionamento com Ele, responsabilidade sobre a criação e comunhão com outro ser humano. Tenta visualizar. Acima de Adão estava Deus, abaixo a criação, mas ao seu lado ainda não havia ninguém. Foi por isso que Deus criou Eva. Mas o pecado mudou completamente essa realidade. E o relacionamento que Deus criou para ser marcado pela comunhão passou a ser marcado pela ruptura. E o primeiro vínculo a ser rompido foi entre o homem e Deus. Adão e Eva, que antes desfrutavam da presença de Deus, foram expulsos do jardim. Logo em seguida, o pecado atinge o relacionamento humano. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, e não demora muito para que essa ruptura alcance a próxima geração. E Caim desvive o próprio irmão. Ou seja, em poucos capítulos, a comunhão deu lugar ao distanciamento, a confiança deu lugar à acusação e o afeto deu lugar à violência. E desde então, a humanidade vem tentando restaurar essa comunhão de muitas maneiras. Criando leis, criando religiões, criando filosofias, tentando ser pessoas melhores, tentando compensar os erros com boas obras, mas nenhuma dessas coisas consegue restaurar a comunhão que o pecado rompeu. E o problema não é apenas o que nós fazemos, mas quem nos tornamos. A Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto não consegue caminhar até Deus. Ou seja, se dependesse de nós mesmos, da nossa própria inteligência, força, coragem ou vontade, nós nunca conseguiríamos restaurar essa comunhão. Nada do que nós fazemos, pensamos, oferecemos ou nos tornamos é suficiente para isso. Por quê? Porque todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus. Era necessário um sacrifício perfeito para restaurar a nossa comunhão com Deus. Porém, nenhum de nós era perfeito. Nenhum de nós podia pagar essa dívida. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus foi o sacrifício perfeito que restaurou a nossa comunhão com Deus. E durante todo o seu ministério, Jesus foi o maior exemplo de comunhão com Deus e com as pessoas. Em relação à comunhão com as pessoas, Jesus escolheu 12 discípulos. Por onde ele andava, multidões o seguiam. Se assentava à mesa com todo tipo de gente. E na oração sacerdotal, ele deixou muito claro o seu desejo de que os seus seguidores se tornassem um. Mas os evangelhos também mostram que Jesus tinha o costume de ir para lugares solitários para orar. Percebeu o equilíbrio? Jesus gostava de ficar a sós com Deus, mas para isso ele nunca precisou viver isolado das pessoas. Depois de orar, Jesus voltava para ensinar, servir, amar e cuidar delas, viu? Existe uma diferença enorme entre escolher ficar a sós com Deus e escolher ficar sozinho, longe das pessoas. Olha o que está escrito em Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Conseguiu perceber a diferença? Aquele que escolhe ficar a sós com Deus está buscando mais presença, mais intimidade. E é esse relacionamento no secreto que nos quebranta, que tira o nosso orgulho e nos faz querer não apenas compartilhar do amor de Deus com outras pessoas, mas aprender com aqueles que são mais maduros na fé.
Já aquele que escolhe o isolamento está rejeitando a comunhão, a correção e a sabedoria que Deus também nos dá através dos irmãos. E é exatamente isso que o diabo quer que você faça. Pedro deixou o aviso. O diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro comparou o leão ao diabo porque os dois agem da mesma forma quando querem pegar uma presa. Eles ficam circulando ao redor até que o alvo se afaste do grupo e se torne mais fácil de pegar, ou melhor, devorar. Ou seja, se isolar é se tornar de forma voluntária uma presa fácil para o inimigo. Percebeu o quanto ele é ardiloso? Ele quer nos confundir. Quer fazer a gente acreditar que quanto mais nos afastamos das pessoas, mais nos aproximamos de Deus. Que viver isolado é sinal de santidade, de maturidade cristã. Mas isso é mentira, porque é perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações que o Espírito Santo nos santifica e nos faz crescer espiritualmente, tanto individual quanto coletivamente. O inimigo mentiu para você quando disse que você está melhor sem Jesus. Porque Jesus é a vida que te falta, a esperança que você nunca sentiu, a paz que você tanto procura. E ele te diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mesmo que a gente não mereça, e ninguém merece, Jesus nos ama e ele nos quer. A decisão de abrir a porta cabe a cada um de nós, é individual. E hoje é o melhor dia para tomar essa decisão. O adversário mentiu quando disse que você está melhor sem se relacionar com as pessoas. Paulo avisou: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Quantos cristãos têm perdido a vida por tentar se reunir como igreja em países onde isso é proibido? E você? Qual tem sido a sua desculpa para não se congregar? A distância? A chuva? A irmã que te olhou torto? O pastor que não te deu um cargo? Toda voz que incentiva você a viver longe de Deus e longe da comunhão com o povo de Deus está apenas repetindo a mesma mentira que Satanás vem contando lá desde o jardim. A de que você está melhor sozinho. Então, enquanto ainda há tempo, arrume-se comigo para Jesus.